Jornal Bandeirantes. Oferecimento. Chevrolet e seus concessionários. Chevrolet, a sua melhor marca. Boa noite. O Jornal Bandeirantes desta terça-feira, 14 de novembro, tem os seguintes destaques. Mais de 82 milhões de brasileiros escolhem amanhã os dois candidatos que vão para o segundo turno da eleição presidencial. Na véspera da decisão, os cabos eleitorais foram às ruas em clima de festa. O mercado financeiro aposta na vitória do centro e as bolsas de São Paulo e Rio fecham em alta. 300 policiais acabam com rebelião na penitenciária central do Paraná. 8 presos e um funcionário morreram durante o tiroteio. A guerrilha aperta o cerco em El Salvador. Mais de 400 pessoas já morreram nos combates. O Jornal Bandeirantes está começando. Trezentos policiais invadem a penitenciária central do Paraná, em Piraquera, esta madrugada. A rebelião começou ontem à tarde. 8 presos e um funcionário morreram durante o tiroteio. O presídio tem 1.360 presos. 8 deles fizeram 51 reféns. Entre eles, o diretor e o vice-diretor da cadeia, além de funcionários e assistentes sociais. As polícias militar e federal e o corpo de bombeiros cercaram o local. Houve negociação. Os presos pediram 4 carros e armas para a fuga. Às 2 da madrugada, o juiz Heracles Messias autorizou a invasão. O tiroteio durou meia hora. Em seguida, ambulâncias retiraram mortos e levaram 13 feridos para o Hospital Cajuru. O diretor do presídio, Aldemar Martins, e o vice-diretor, Natalício Brudek, foram feridos com facadas e estão em estado grave. O que estava ocorrendo naquele momento era o início de um cometimento de um delito contra a integridade física dos reféns. Por isso, a polícia militar precisava agir rapidamente para impedir. Emoção na passeata de protesto pela morte da garotinha Fernanda Carracelas, de 3 anos. No Rio, Fernanda morreu com um tiro na cabeça quando brincava no pátio da escola em Vila Isabel. A polícia ainda não sabe de onde partiu o tiro. A missa de 7º dia de Fernanda foi celebrada hoje. Perto de 200 pessoas assistiram à missa de 7º dia em memória de Fernanda Carracelas. A voz do padre Martins era o único som que ecoava na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Os 30 coleguinhas de Fernanda, meninos e meninas, também não falavam e não se mexiam. Os pais, principalmente a mãe, Dona Neomísia, pareciam não ter absorvido a perda ainda. Parentes, amigos, familiares, as pessoas que gostavam e eram chegadas a Fernanda se concentraram na porta da igreja de Nossa Senhora de Fátima. Daqui, elas partiram em caminhada. O destino, a Secretaria de Polícia Civil. As crianças seguiram na frente, com cartazes e canções. Já de frente à sede da polícia, a tentativa de se conseguir respostas. Ninguém parou para pensar como é que isso foi acontecer. A escola é um ambiente super calmo, nunca aconteceu nada assim. Entendeu? Isso não é uma tragédia mesmo. Eu queria, assim, pedir à pessoa que fez isso para se apresentar, entendeu? Para explicar o que aconteceu. Onde é que ela está agora? Tá lá no céu. Coisa triste, não? O Rio de Janeiro já teve um tempo de muito menos violência, 100 anos atrás, não é isso, Ferreira? Bons tempos, Gabi. Aliás, esse tempo foi lembrado hoje pelos cariocas num corso. Corso é o que hoje se conhece por carreata, só que com outro charme. E um corso para comemorar os 100 anos da República saiu e encantou as ruas do Rio. 10 carros, cavaleiros imponentes, roupas de gala. A carreata promovida pela Sociedade de Amigos da Rua da Carioca tinha todos os ingredientes do início da República. O cordão seguiu por várias ruas do centro e zona sul. Hoje estamos comemorando 100 anos de República. A República merece. Viva a República! A data histórica coincide com uma data muito esperada. Há 29 anos, homens e mulheres esperam pelo momento de votar para presidente. E esse momento está cada vez mais próximo. Confira já já, nessa edição, a movimentação em todo o país hoje, véspera das eleições. E Moscou manda dizer que não há por que se preocupar com o leste europeu. Fica mais tensa a situação em El Salvador. O governo decreta toque de recolher. Os assuntos internacionais você acompanha a seguir.
A SWAPO, de orientação marxista, venceu as eleições na Namíbia. O resultado foi anunciado pela administração sul-africana do território. Mas a SWAPO não conquistou a vitória esmagadora que esperava para ficar com a maioria absoluta. A Aliança Democrática de Centro conseguiu uma representação forte na Assembleia de 72 lugares. O líder da SWAPO, Sam Njoma, festejou o resultado das eleições e a Assembleia vai votar a Constituição do futuro Estado independente da Namíbia. Moscou reage com tranquilidade. Não há motivo de alarme pelo que está acontecendo no leste europeu. A declaração foi feita hoje em Moscou pelo chanceler soviético Eduard Shevardnadze. Ele disse a respeito das duas Alemanhas que está em andamento uma política de compreensão e cooperação entre dois estados soberanos. Além de escolher um não comunista para a presidência do parlamento, os deputados da Alemanha Oriental também elegeram um novo primeiro-ministro. Ele é Hans Modrov, um reformista do PC que vai substituir o linha dura Willy Stoph. Modrov convocou imediatamente um governo de coalizão. A Alemanha Oriental tem vários partidos não comunistas que tradicionalmente se aliam ao PC, mas agora estão agindo com mais independência no parlamento. Em Leipzig, 300 mil pessoas percorreram as ruas contestando o papel dirigente do Partido Comunista na Alemanha Oriental. Também houve manifestações em Dresden, Cottbus e Halle. E a dura Tchecoslováquia finalmente começa a liberar. O primeiro-ministro Ladislau Adamek prometeu hoje aos tchecos permitir viagens a países não socialistas. Mas ele rejeitou as transformações em curso na Alemanha Oriental, advertindo que elas desestabilizam a Europa. Adamek informou que o plano para facilitar viagens será conhecido depois de amanhã. E são violentos os combates em El Salvador. O governo decretou hoje toque de recolher permanente na periferia de São Salvador, onde os rebeldes permanecem em suas posições. O exército diz que a ofensiva guerrilheira foi contida, mas a guerrilha garante que vários territórios foram liberados e pede ao povo que se levante contra o governo. Segundo o exército, 432 pessoas morreram em 3 dias de combates, 300 guerrilheiros, 106 soldados e 17 civis, Gabi. Pois é, Newton Carlos, a ofensiva rebelde bem mais séria dessa vez, não é não? Isso mostra que a guerrilha tem capacidade militar para vencer? O que é que você acha? Não acredito, Gabi. A guerrilha sabe muito bem que uma vitória militar não é possível em El Salvador e que nem os Estados Unidos deixarão que se instale na América Central outro regime revolucionário de esquerda. São convicções internas da guerrilha bastante conhecidas. Ela esperava uma insurreição popular no primeiro trimestre e a insurreição não aconteceu. Essa ofensiva, maior em 8 anos, parte da disposição de negociar, mostrar força militar, dizer ao governo salvadorenho que ele também não ganha a guerra e forçar negociações em pé de igualdade. Uma coisa sinistra, procurar paz, sentando o dedo no gatilho. Gabi. Obrigada, Newton Carlos. E o futebol, Ferreira? Bom, futebol no amistoso internacional, hoje em João Pessoa, Brasil e Iugoslávia empataram em 0-0. Bebeto deixou escapar a vitória no fim do jogo. Não que merecesse uma vitória, mas mostrou que em outras circunstâncias, um campo menos... Olha a chance do Brasil, Bebeto! Na trave! Na trave, Bebeto no lançamento fantástico, tinha condição legal. A seguir, o comportamento do seu dinheiro e as eleições dos municípios que, além de presidente, vão escolher prefeito e vereadores. Um instante só. Veja agora qual foi o comportamento do seu dinheiro às vésperas da eleição. O overnight ficou mais ou menos na mesma. O rendimento foi de 59,40% ao mês. Isso significa que sua aplicação feita hoje vai render amanhã 1,87% já descontado o imposto na fonte, desde que você tenha direito ao rendimento integral. O ouro e o dólar subiram. Na verdade, foi o ouro que subiu, porque dia 16 é dia de exercício de opções e muito investidor da pesada forçou a mão em direção à alta. Com isso, o grama fechou hoje nos 153 cruzados novos e 30 centavos. Uma alta, portanto, de 3,6%. A alta do dólar nada tem a ver com o medo em relação ao resultado das eleições. Teve a ver, sim, com a alta do ouro. Acompanhe agora as cotações do fechamento.
A compra ficou nos 12 cruzados novos e 50 centavos e a venda ficou nos 12 cruzados novos e 80 centavos. O ágio sobre o câmbio oficial, que ontem estava no 107%, hoje foi para 121,64%. Agora, o mercado de ações que hoje deslanchou e tirou a barriga da miséria. Veja só, a Bolsa de São Paulo fechou o seu pregão acusando alta de 8,7% e a Bolsa do Rio alta de 10,4%. O mercado interpretou o saldo de hoje com a aposta na vitória de candidatos de centro nas eleições de amanhã. Verifique agora o comportamento dos principais papéis. Paranapanema PP fechou com alta de 2,5%, Petrobras PP alta de 12,4% e Vale do Rio Doce PP alta de 12%. O Banco Central revoga o uso do cartão de crédito nas vendas dos combustíveis. Na última quinta-feira, uma circular do banco restabeleceu a venda com o cartão, suspensa desde o plano cruzado, mas a alegria durou pouco. O Diário Oficial do dia 16 publica nova portaria revogando a anterior e prorrogando a proibição por mais 6 meses. A medida foi tomada a pedido dos Ministérios da Fazenda e das Minas e Energia. É que o possível aumento das vendas poderia provocar o desabastecimento do álcool. No momento, o país passa por uma crise no fornecimento do produto. A eleição presidencial. Os moradores dos 66 novos municípios brasileiros, criados até junho deste ano, vão viver uma dupla emoção amanhã na hora de definir o futuro do país. Eles são moradores de antigos distritos nos estados da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Além de votar para presidente da República, eles também vão escolher o primeiro prefeito e a primeira Câmara de Vereadores de suas cidades. Godoy Moreira é uma pequena cidade que fica a 200 quilômetros de Londrina, no norte do Paraná. Com apenas 10 mil habitantes, ela sobrevive basicamente da agricultura. No início do ano, o distrito virou município. Os 3.492 eleitores de Godoy Moreira que nunca puderam votar, desta vez vão se esbaldar. Neste dia 15, além do presidente, eles vão poder escolher um prefeito e 9 vereadores. Na cidade não se fala em outra coisa, afinal agora os moradores têm que se decidir entre 21 candidatos à presidência e 32 para vereador. Só para prefeito que não terão muito trabalho, apenas um candidato está disputando a prefeitura da cidade. Nas ruas, a campanha presidencial e a municipal se confundem. E para os eleitores, se confunde também a emoção de escolher um prefeito e um presidente pela primeira vez. O que é mais importante para o senhor, votar para prefeito ou para presidente? Para presidente. Por quê? Porque ele é que é o chefe, né, que governa a nossa nação. Eu acho que é para presidente, né? Por quê? Porque ele governa o Brasil inteiro, né? E prefeito só o município. Os dois. Por quê? Porque o nosso país está naufragado, né? E quem sabe que com este novo presidente pode mudar o esquema, né? A seguir, o clima na véspera das eleições mais esperadas da história desse país. Até que enfim está chegando a hora. E nós voltamos já já. O ministro Moreira Alves deu hoje parecer de que o Supremo é incompetente para julgar os atos do Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, não será julgado o recurso de Armando Correia, que queria revalidar a candidatura de Silvio Santos. O PDT do Rio entregou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral uma representação pedindo a impugnação dos fiscais do PCdoB, desculpe, nas juntas apuradoras. Segundo a direção do partido, os fiscais são funcionários de uma emissora de televisão. Nossa preocupação básica é um processo de fraude, principalmente nas instâncias mais centralizadas. Não é que o TSE tenha qualquer responsabilidade. Hoje, através de contatos eletrônicos, se consegue fraudar sem que a empresa responsável pelo processamento sequer tenha notícia disso. Isso tem acontecido no sistema financeiro americano, que é uma área muito segura. E a nossa preocupação nesse momento é quanto ao fato de, surpreendentemente, a TV Globo, ao contrário dos outros anos, está realizando um processamento de forma opaca, totalizando no Rio Grande do Sul e não mais no Rio de Janeiro, e sem dar qualquer tipo de abertura para que se observe e acompanhe a credibilidade desse processo. E na véspera da eleição, os candidatos têm uma agenda tranquila. Confira comigo. Collor de Mello, do PRN, fez contatos políticos em Maceió, Alagoas. A Fifi Domingos, do PL, se reuniu com assessores em São Paulo. Leonel Brizola, do PDT, visitou Volta Redonda, no Rio. Aureliano Chaves, do PFL, passou o dia descansando em Belo Horizonte, Minas. Ronaldo Caiado, do PSD, se encontrou com políticos em Goiânia. E Roberto Freire, do PCB, se reuniu com coordenadores de campanha em Recife, Pernambuco.
O candidato do PSDB, Mário Covas, fez caminhada em São Paulo. Ele esteve no centro da cidade. Na concentração não tinha muitos tucanos. Mesmo assim, havia euforia por causa dos últimos resultados das pesquisas de intenção de votos, que mostram o crescimento do candidato Mário Covas. A caminhada seguiu pelo viaduto do Chá, arrastando gente. E no meio, o senador Mário Covas quase não podia andar. Levou 1 hora para percorrer 2 quarteirões. Cumprimentou eleitores, deu autógrafos e parou para beber água. Mário Covas desmentiu notícias de que vai mal da saúde e disse que o tucano ainda tem forças para voar para o segundo turno. Covas disse também que até agora não recebeu nenhuma adesão declarada de deputados do PMDB de São Paulo. E as últimas pesquisas mostram que Lula, Brizola, Covas e Maluf estão embolados no segundo lugar. Mas o candidato do PDS acha que está em situação melhor. Eu tenho a convicção que nós estamos no segundo turno. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, todo mundo no maior entusiasmo e na maior motivação pelas pesquisas locais. Nós estamos no segundo turno. Eu hoje estou feliz porque acho que até não estou mais embolado, eu já estou acima do bolo. Lula, do PT, também participou de passeata aqui em São Paulo. A passeata de Lula pelas ruas do centro antigo de São Paulo foi acompanhada por simpatizantes da candidatura dele à presidência da República e por militantes da Frente Brasil Popular, formada pelo Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista Brasileiro e Partido dos Trabalhadores. Lula veio para o centro da cidade depois de ter passado o dia andando por Santo André, São Bernardo, São Caetano, na Grande São Paulo. Lula, você está feliz nesse momento? Eu me sinto um homem feliz. Independente do resultado eleitoral, eu sou um homem extremamente feliz porque acho que fizemos uma grande campanha, acho que a campanha esteve boa no conteúdo, esteve boa na forma. Eu hoje sou um cidadão que vou dormir com a minha consciência tranquila e dever cumprido. O candidato do PMDB, Ulisses Guimarães, desmentiu hoje informações de que estaria negociando alianças com outros candidatos para o primeiro turno das eleições. Em nota oficial, ele disse que essas notícias mentirosas configuram crime eleitoral e pediu lealdade aos militantes do PMDB. E aqui em São Paulo, no Palácio Bandeirantes, Ulisses Guimarães voltou a reiterar que o PMDB precisa sair unido dessa eleição. Ao lado do governador de São Paulo, Orestes Quércia, Ulisses Guimarães negou uma migração de votos de PMDBistas às candidaturas de Mário Covas e Leonel Brizola. Segundo Ulisses, o PMDB sabe que precisa sair unido e prestigiado dessa eleição. Sobre as traições que sofreu, o candidato afirmou: tenho a pele curtida. Para Ulisses, macaco que pula de galho em galho toma chumbo. O dirigente já tinha sido eleito 3, 4, 5 vezes, ocupava o cargo da maior importância e que pulou de galho e perdeu a eleição. O governador Orestes Quércia, por sua vez, desmentiu uma articulação nos bastidores para apoiar Leonel Brizola no primeiro turno. Quércia fez questão de ressaltar que não há dissidência no PMDB e que acredita ver Ulisses Guimarães no segundo turno. A minha alternativa é única, é mão única, é Ulisses Guimarães até o dia da eleição às 6 da tarde, com a esperança de que o doutor Ulisses vá para o segundo turno. Tá chegando a hora. A partir de amanhã, todas as pesquisas e profecias vão se defrontar com os números irrefutáveis das apurações. Até que ponto você espera surpresas em relação às pesquisas e profecias, hein, Luiz Gutenberg? Fala, Guti. Pesquisa eleitoral, Gabi, é hoje a coisa mais perecível do mundo. Nos Estados Unidos, onde começou e impera, imperam as pesquisas, nenhum instituto aposta no resultado da véspera. Só garante a pesquisa que faz no dia da eleição e depois que o eleitor já votou. Com a televisão e a liberdade, os eleitores dispõem de uma capacidade de mutação velocíssima. E a tendência de hoje, dia 14, às 19h36, pode não se confirmar amanhã, dia 15. Pesquisa é coisa séria, segue métodos. A maioria das empresas é idônea, mas o ato de votar é que é muito misterioso. Especialmente quando se vive numa democracia de fato, total, como vivemos hoje no Brasil. Todo mundo sabe o que será o país com Lula, com Collor, com Brizola, com Maluf ou Covas, com qualquer um desses, só para citar os que estão embolados nos primeiros lugares. Daí está todo mundo ponderando o seu voto. E este é que é o grande risco das pesquisas. Elas são suicidas, porque estimulam o eleitor justamente a usar a sua liberdade para alterar o quadro que ela anteviu. Será que todo mundo percebe que com seu voto pode amanhã mudar a pesquisa de hoje? Basta não fazer o papel ridículo de segui-la. Ninguém é obrigado a confirmar as pesquisas. Pode contrariá-la à vontade, Gabi.
Bom, vamos continuar nesse tema. Então, a poucas horas da eleição, o que ainda se pode esperar dessas últimas pesquisas de intenção de voto? Hein, Zé Augusto Ribeiro, com você. Gabi, devem sair várias pesquisas ainda essa noite. Em todas elas, o candidato Fernando Collor aparece em primeiro lugar. Na pesquisa do Gallup, surgem praticamente empatados em segundo lugar 4 candidatos: Lula, Brizola, Mário Covas e Paulo Maluf. Há um crescimento acentuado nessa pesquisa do Gallup para Paulo Maluf e Mário Covas. Pesquisa do Datafolha, Collor também em primeiro. Resultados seguintes: Lula 15, Brizola 14, Covas 11, Maluf 9. As maiores surpresas, entretanto, podem estar com as pesquisas do Ibope e da Toledo Associados. No Ibope, Brizola cresce e se distancia de Lula. E na pesquisa da Toledo Associados, o senador Mário Covas apareceria em segundo lugar. Gabi. 29 anos depois, o brasileiro volta às urnas para escolher um presidente da República. Amanhã é o primeiro turno. Veja o que você precisa saber para dar esse voto. A votação em todo o país começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. Quem perdeu o título pode votar, mas precisa saber o número da zona e da seção onde está registrado. Se tiver dúvida, basta ligar para o TRE da sua cidade. Neste caso, o mesário só vai pedir a carteira de identidade. Quem estiver com o título, mas não encontrar o nome nas listas, vai depositar o voto junto com o título numa urna separada. Quem faltar amanhã e estiver em trânsito, deve levar a justificativa já preenchida a uma agência do Correio. Se não fizer isso, o eleitor só vai poder entregar o formulário a um cartório eleitoral. E aí, os prazos mudam. 30 dias a contar da data do retorno ao país para quem estiver no exterior. E até 14 de janeiro do ano que vem para os outros casos. Quem faltar amanhã não vai ficar impedido de participar do segundo turno, marcado para 17 de dezembro, mas deve justificar a ausência. Quem não votar também no segundo turno deve explicar ao juiz eleitoral de sua sessão até 15 de fevereiro. Se o juiz não aceitar a justificativa ou receber o formulário fora do prazo, o eleitor vai pagar multa de 3 a 10% do maior valor de referência. O MVR de novembro é de 90 cruzados novos e 7 centavos. A venda de bebidas alcoólicas está proibida até às 6 horas da manhã de quinta-feira. As prisões de eleitores também estão proibidas até às 5 da tarde de sexta-feira. As exceções são para os casos de flagrante ou de pessoas já condenadas por crime inafiançável. Vai ser dada prioridade na fila aos deficientes físicos, mulheres grávidas ou pessoas doentes. No caso dos cegos, devem procurar a cédula guia em qualquer sessão. O voto é facultativo aos menores de 18 anos, aos maiores de 70 e aos analfabetos. Para eles, não será exigida justificativa em caso de falta. A Rede Bandeirantes está toda mobilizada para a cobertura dessas eleições. Aliás, desde a campanha isso vem acontecendo, não é mesmo? Primeiro foram os encontros com os presidenciáveis. Você viu e escolheu o seu candidato. Agora você vai acompanhar a hora do voto. Centenas de jornalistas e técnicos da Rede Bandeirantes de televisão já estão mobilizados para esta cobertura. Várias unidades móveis para transmissão ao vivo serão montadas nos locais de votação. Além do voto do eleitor, a Rede Bandeirantes também vai mostrar ao vivo o voto dos candidatos e a movimentação em torno das urnas. A Rede Bandeirantes também vai instalar unidades móveis para transmissão ao vivo em vários postos de apuração, entre eles o ginásio do Ibirapuera, onde será apurada parte dos votos da zona sul da cidade. E a toda hora você vai ver boletins com os últimos números da Justiça Eleitoral, que serão acompanhados pela Central de Apuração da Rádio Bandeirantes. Amanhã, antes de você sair de casa para votar, a Bandeirantes já estará no ar mostrando tudo sobre a eleição. A partir das 7 horas, a rede toda já estará mobilizada. E no Rio, na 13ª zona eleitoral, a maior do país, uma grande quantidade de títulos ainda não foi entregue. Hoje as filas foram grandes e duraram o dia todo.
atendimento na 13ª zona eleitoral, a maior do país, começou às 7h30 da manhã. Muita gente já esperava na fila, organizada com a ajuda de policiais militares. Aqui estão cadastrados 389.943 eleitores de 12 bairros do Rio. Até o fim da tarde, 4.000 títulos ainda não tinham sido entregues. Muitos são pedidos de segunda via do documento e menores de 18 anos que vão votar amanhã pela primeira vez. Tá animado para votar? Tô, primeira vez, né? A primeira vez a gente sempre fica, né? Achei pra última hora mesmo, pensei que fosse ter menos gente. Hoje, provavelmente, nós não vamos sair daqui antes de meia-noite. Amanhã também entregaremos os títulos. Agora, eu queria lembrar aos eleitores que o eleitor que souber o número da sua sessão, ele pode votar com a carteira de identidade, independentemente da exibição do título eleitoral. A contagem dos votos das 813 urnas aqui da 13ª zona eleitoral vai começar amanhã às 5 da tarde, logo após o término da votação. A expectativa é de que a apuração, que vai ser feita por cerca de 500 pessoas, seja concluída à meia-noite. A vontade de voltar às urnas é grande, afinal são 29 anos. Hoje o centro de São Paulo estava em festa, cada um lutando pelo seu candidato e os indecisos observando para decidir. O palanque no coração de São Paulo, que nesses últimos dias reuniu tanta gente, hoje está vazio. É proibido fazer comícios até amanhã, mas nem por isso a Praça da Sé e o centro da cidade perderam o clima eleitoral. Os papéis no ar e no chão mostram o final das campanhas no primeiro turno. O viaduto do Chá virou passarela de candidato. Tantos que até confundiram o camelô. Tá passando muito candidato por aqui? Candidato até agora não vem nenhum. Não? E esse aí que tá passando aí agora? O povo de São Paulo, esse aí que tá passando é o Covas. Mas não passou outro ainda? Hoje não, ontem passou o Malufo. Cada dia passa um, então? Cada dia passa um. Quem passa nem sempre sabe quem é o candidato do momento, mas para ver e às vezes não resiste. Em volta das barraquinhas dos partidos, aumentou o número de pessoas. São os indecisos se definindo ou querendo se definir. O papo sobre os últimos fatos ajuda bastante. E a maratona do candidato também. Mas a maratona mesmo é a do militante, que perde a voz. Chega de coração, pessoal! Chegou a hora! Mas não fica sem energia. Aguento, olha, eu dou aula em 3 escolas, tenho 3 filhos, meu marido é médico, é militante, porque quem tem perseverança e conhece o homem, tem que lutar. Eu fui debaixo de chuva, eu fui pra Santos, fui em carreata. Sem ficar doente. Sem ficar doente, gritando pelo homem. Paira no ar um clima de ansiedade, que não atrapalha o bom humor da disputa. Lula já passou, Brizola. Lula já passou, Brizola. As pesquisas mostram que o número de indecisos ainda é muito grande. Por isso, hoje é dia de convencer, de reunir a família à noite, de ter as últimas discussões com os amigos, dia de esgotar os argumentos e também de dormir bem e sonhar. Porque amanhã, depois de 29 anos, é dia de votar para presidente. A senhora vai votar para presidente? Eu vou. Tá animada? Muito animada. Por quê? Porque depois de tanto tempo, não, minha filha, com esse presidente, vamos votar num que acho que vai melhorar isso aqui. Estamos saindo do grande jejum dos 29 anos. Você tá animado para votar? Bastante. Por quê? Porque é a primeira vez que eu vou votar para presidente, né? Quantos anos você tem? 33. Com saudade de votar já? Tava com saudade. E a edição de hoje do Jornal Bandeirantes fica por aqui. Eleição em clima de festa é uma coisa formidável, né, Gabi? Ai, delícia, Ferreira. Eleição é festa mesmo, democracia é festa. E nós vamos mostrar em detalhes a festa da democracia. Amanhã, a partir das 7 horas. Até lá. Boa noite. Boa noite. Liberdade, liberdade, abraçada sobre nós. Liberdade, liberdade, abraçada sobre nós. E se a voz da igualdade seja sempre nossa voz, o que vem. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, ó pátria amada. Vai passar nessa avenida um samba popular.
estrada, paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. A paisagem vai sobre nós, e que a porta é voltar, pela senta nossa voz, liberdade, liberdade, a paisagem vai sobre nós. Jornal Bandeirantes. Oferecimento: Chevrolet e seus concessionários. Chevrolet, a sua melhor marca.